Imagine que você está em uma floresta. E nessa floresta você tem a oportunidade ruim de encontrar dois tipos de situações. Em uma você encontra um urso faminto, morrendo de fome, e na outra você encontra um homem. Isso é um pensamento que eu coloco para vocês pensarem referente a uma situação e que pode ser aterrorizante para um grupo específico de pessoas, que são as mulheres. Nesse vídeo de hoje eu vou falar para vocês pensarem um pouco, pegando essa introdução que eu peço perdão, acabei roubando da ideia do vídeo de uma moça que eu acompanho, que é a Natália Greco, que a gente tem que fazer esse questionamento tentando se colocar no lugar de pessoas que a gente nem imagina. Eu sou homem, eu não consigo imaginar o terror que uma mulher deve sentir estando numa situação encontrando um homem sozinha, seja na rua, na floresta ou em qualquer outro tipo de espaço, porque a gente nunca sabe o que essa pessoa pode estar fazendo ou pode querer fazer contra essa pessoa, caso essa mulher. Hoje eu vou falar de um filme que me aterrorizou, que me deixou muito assustado, que me deixou muito desconfortável e que depois que eu peguei para analisar de uma forma um pouco mais direta e um pouco mais profunda, eu pude entender, até questionando junto da minha noiva, como que uma mulher lidaria com uma situação dessa se ela pudesse tomar essa decisão, né? Enfim, me chamo Adriano e hoje a gente vai falar do filme Obsessão de 2026, que é o filme que eu estou considerando como o terror do ano, de tão aterrorizante que ele foi. Beleza? Então, conto com a colaboração de todos e vamos entender com detalhes o porquê que esse filme ele é tão aterrorizante. Beleza? Vamos nessa, galera. Um bom vídeo a todos e vamos entender aí o porquê que eu fiquei tão aterrorizado e porquê que esse filme é tão bom. Vamos lá. Gente, esse filme foi um filme que me deixou genuinamente assustado, porque as mensagens que ele passa não são tão facilmente subentendidas, não dá pra se entender de primeira, mas quando você pega pra analisar como material não só cinematográfico, mas um material de vida social, você vê que ele é um filme muito mais bem escrito e com mensagens tão profundas que ele basicamente retrata o caso de uma situação de uma pessoa que vive não só um relacionamento abusivo, mas basicamente está retratando ali uma questão que envolve. é, vou deixar aqui os termos aqui embaixo, né? No caso seria psicológico e também sexual, né? É um negócio um pouco mais profundo. Eu tô olhando para a câmera tá aqui, mas o meu computador tá aqui para eu ver como é que tá a qualidade da imagem, como é que tá todas as coisas aqui. Beleza? Mas vamos lá. O filme retrata a história de um grupo de personagens, mas mais especificamente do ponto de vista de um personagem específico, que o nome dele é Bear. A introdução que eu fiz falando sobre o urso é porque ele é conhecido como Bear, que é o apelido dele, né? E quando a gente pensa nele ali, olhando pelo jeito que ele é, a gente pensa que é um urso fofinho, um urso carinhoso, porque ele começa o filme já retratando que ele gosta de uma personagem, fazendo uma declaração para uma personagem com um grupo de amigos ali. No caso, fazendo uma declaração para a amiga dele, a Nick. A Nick que depois ela é introduzida e a gente consegue ver que ela é uma pessoa muito cheia de si, que tem ambições, que tem um intuito de viver na vida dela, né, de poder conquistar os objetivos dela. Eu não vou dar tantos spoilers, na real não pretendo dar spoilers sobre o filme, mas eu vou falar um pouco sobre a crítica que esse filme retrata. E o Bear, ele é apaixonado pela Nick, né? E a gente começa, tipo, tentar entender, pô, será que ele tem uma chance? Será que ele deveria investir? Será que vale a pena ele se declarar? Porque eles são muito amigos e ela tem uma consideração muito grande por ele. E é retratado no filme como se ela tivesse um carinho de irmã por ele, tipo, e achasse ele o melhor amigo dela e o cara mais próximo. Basicamente, ele caiu na friend zone. E se um homem cai na friend zone, ele tem que se tocar, ligar os pontos e entender que muitas vezes não vale a pena investir num relacionamento em que você está fadado à amizade, porque a menina só vai te ver como um bom amigo. Passando mais adiante no filme, a gente entende por que eles têm essa relação de amizade, porque ela é muito legal, e muito legal com todos. Porque tem uma cena lá, do começo do filme, em que ela pede dinheiro para os colegas, e aí ela pega esse dinheiro e ela dá para um morador de rua.
mostrando que ela é uma pessoa muito boa. E aí os olhos do Bear brilham, veem que ela é muito legal e tudo mais. Mas, dando uma pausa, ela é legal com todo mundo. Ela não tá demonstrando que ela só é carinhosa como o Bear. Ela é carinhosa com todos. E eu acredito que o Bear achou que esse carinho poderia representar um amor a mais. Mas não era. Só ele gostava dela. E a gente vai entender que o gostar dele é muito diferente do gostar da Nick. Beleza? Vamos seguir adiante. Quando o Bear chega em casa, ele encontra uma cena que não é muito agradável. Não vou relatar o que acontece. Ele fica muito chateado, não queria sair de casa. Só que a Nick é tão legal com ele que ela chama ele pra sair. E aí ele vai lá e ele aproveita. Ele é um cara ali, já deixando aqui um pouco do meu ranço por ele. Ele é um cara que ele é aproveitador desse momento. Como assim? Aconteceu esse negócio com ele. Ele poderia simplesmente ter ficado em casa e aproveitado a situação que ele estava sofrendo, né? Aproveitado, no caso, ter sofrido como deveria estar sofrendo. E ele vai lá porque a Nick chamou. E ele vai pela Nick, não pelos amigos dele, ou pra tentar se distrair um pouquinho. E aí ele vai lá e meio que vive o momento ali, aproveitando o momento. E chega uma amiga dele e ele fala o que aconteceu. E aí a menina ele vai lá, ele dá um abraço nela, porque ele é um cara que quer atenção. Ele quer ser visto. E não só pela Nick, mas pelas outras pessoas. Só que ele não consegue ser visto porque ele é um cara completamente desinteressante. Ele tem a profundidade de um prato raso. Ele não tem profundidade nenhuma. Ele não é uma pessoa que você vai olhar e tipo, ah, que cara interessante, ele entrega isso, isso, isso. Desde o início, o filme mostra que ele não é um cara interessante. E aí, ele é apaixonado por uma moça que é super interessante do começo ao fim do filme, né? Mesmo com todas as situações, a gente tenta entender essas camadas de profundidade que ela tem. E aí, ele vê a oportunidade e ocorre o momento em que o filme muda de linguagem, de uma linguagem colocando ele como vítima, não, colocando ele como cara apaixonado, para colocar ele como uma posição de vítima, entre muitas aspas. Que ele vai lá, porque a Nick perdeu um negócio, uma pedra daquelas que eu não vou entender muito bem como funciona. Ele vai numa loja para comprar uma pedra dessa para entregar para ela, e aí ele compra também um negocinho que é o Salgueiro dos Desejos. É bem semelhante ao do filme Weapons, né? No caso, aquele lá, A Hora do Mal. E aí ele compra, desconfia um pouco, mas ele leva. E aí, no momento que ele tá com a Nick, porque ele foi levar a Nick pra casa, não sei o que e tal, ele fala, essa cena é até engraçada, que ele fala que ele comprou um presente pra ela, ela olha pra ele e fala, tipo, com nojo. Ali já entregava que ela não gostava dele da mesma forma que ele gosta dela. E aí ela vai pra casa e tudo mais, tem todo um momento lá em que ela pergunta se ele gosta dela, pra poder já dar um basta na situação e tudo mais, porque ele fala uma coisa muito bizarra pra ela, ofendendo ela, né? E aí ele vai lá e pede por aquele salgueiro e quebra ele, falando: eu quero que a Nick me ame mais do que qualquer coisa no mundo, ou qualquer pessoa no mundo. Ali o filme muda completamente de temática e vira um filme meio doentio, porque ele mostra uma obsessão acima do normal, uma obsessão em que a Nick, ela quer viver pelo Bear, ela quer viver sendo parte dele, ela quer ser o ar que ele respira, quer ser o chão que ele pisa, quer ser a roupa que ele veste, e tudo que atrapalhar esse momento de amor que ela diz estar sentindo deve ser tirado do caminho. Como assim? Ela tinha um papo de querer ser escritora, ela esquece completamente esse papo, cria uma história de que o pai dela tem doença para poder trazer o Bear para perto dela, e ele já tinha percebido ali que não era mais a mesma Nick, porque era uma Nick completamente diferente, uma Nick que tava distorcendo realidade, que tava só querendo ter ele por perto. E no fim, a gente vê que na real aquilo era confortável pro Bear. Por quê? Porque ele tava tendo a menina que ele gostava, mas não a menina em si. Ele tava tendo o que ele via, que era a doce ilusão do mundo que ele criou referente a ela. Porque ele criou uma imagem
que não existe. E quando a paixão, ela é basicamente o seguinte: você vê na pessoa algo que você somente enxerga e tenta viver isso daí. Mas na real, você tá cada dia mais se apaixonando mais por si mesmo e pela imagem que você criou na sua cabeça referente a essa pessoa. E no fim, o filme ele vai tendo um andamento, correndo cenas muito perturbadoras, uma cena em que ela fica parada na porta e acontecem coisas horríveis ali. Ela fecha a porta com silver tape e tudo mais. E qualquer pessoa com sanidade, na primeira ocasião em que, né, ela pega ali um. Vou falar aqui, né? Ela pegou um gato que estava morto, tirou ele do túmulo e fez um santuário para ele na sala. Qualquer pessoa com sanidade teria falado: não quero mais isso não é saudável. Só que ele estava tão confortável com a situação, ou simplesmente tão covarde de lidar que aquilo não era o que ele queria, ele foi lá e manteve. E várias situações semelhantes a isso. E todas as situações são referentes não a Nick, mas a ele. Porque ela estava obcecada por ele, mas ele também era obcecado por ela. Mas não obcecado pela Nick anterior, antes do desejo. Ele era obcecado pela Nick que estava dando tudo o que ele queria. Que era carinho, amor, presença, afeto e principalmente a questão que o homem mais busca numa mulher, que ele sente paixão, que é a parte carnal. E no fim, o filme foi tendo andamentos, foram tendo cenas muito mais aterrorizantes, muito mais profundas, que eu não vou dar spoilers, mas foram cenas que me deixaram muito desconfortável. Tipo, dava pra ver claro que tinha sim a Nick verdadeira lutando pra sair daquele estado. E acabou que o filme foi andando e se transformando numa carta de ódio a pessoas obcecadas e mostrando que a obsessão ela pode causar problemas sérios para a vida de pessoas. E o único jeito do Barry resolver era se ele, de alguma forma, se desvivesse. E ele não queria fazer isso, porque ele se ama mais do que ama a Nick. Ele não queria ter isso. Ele queria contornar o pedido, né? Só que aquilo tudo não ia dar certo. Então, o filme foi mostrando que o caminho correto era justamente esse para ele realizar, para que a Nick tivesse liberdade. Só que como todo caso de um relacionamento abusivo, o relacionamento abusivo ele não tem consequências só durante o abuso que acontece, mas também sobre os momentos em que a profundidade vai se tornando crônica, vai sendo mais profunda a longo prazo. Como assim? Ela matou gente. Desviveu, né, no caso. Vou ter que cortar essa parte do áudio dependendo. Ela desviveu gente. Ela desviveu pessoas próximas. E não só isso. Ela esteve em cenários terríveis, envolvendo várias situações. Tipo, a cena da festa, pra mim, foi aterrorizante. Porque ela era pra te deixar desconfortável. Porque a gente tá no ponto de vista do Bear. E o ponto de vista do Bear é basicamente ele como protagonista da situação. Em que ele poderia muito bem ter perguntado se estava tudo bem com ela. Mas ele não perguntou, ele falou: você fez a gente passar vergonha. E é assim que é no relacionamento abusivo. O amor deixa de ser entre a pessoa e torna-se a si mesmo. Por isso que eu acho que esse filme é tão bom. Porque ele tem tantas mensagens, tanta profundidade, tantas camadas de informação, que eu acredito que esse filme ele deveria ser mais bem visto e mais bem aprofundado por algumas pessoas, porque muita gente colocou o Bear como vítima, mas a vítima é completamente a Nick. A gente vê isso desde o início do filme, que ela é uma vítima dos próprios desejos do Bear. E é por isso que aquela pergunta que eu fiz no começo do vídeo, diz, né? Você prefere estar numa floresta com um homem ou com um urso? E nesse caso, a Nick estava presa com um homem em pele de urso, que é muito pior, porque tem cenas claras de que ele não estava se importando se a Nick estava sofrendo, porque, né, na cena da cama, por exemplo, pra quem viu o filme, a cena da cama ali entrega, ele não liga. Na cena do jantar, que ela surta,
que ela vai lá e fala, nossa, a gente tava tendo um encontro tão bom, não sei o que e tudo mais, e ele pergunta, você estava realmente mentindo pra mim? Ela fala, sim. Aí ele fala, eu não ligo. Por que ele não liga? Porque ele não tá nem aí, ele já tá tendo o que ele quer. Se ele tá tendo o que ele quer, não tem pra que ele se aprofundar mais, né? Ele não tem pra que se importar com o resto. Mas é isso, gente. É um filme que tem muitas profundidades, tem muitas camadas. É um filme muito interessante, eu recomendo para que todos vejam. Tem cenas muito legais, tem cenas um pouco engraçadas, mas tem cenas que são aterrorizantes. A cena que eu mais me aterrorizei foi justamente essa cena do jantar, o pós-cena do jantar, que pra mim foi necessário, mas ao mesmo tempo eu não queria ter visto. A cena da cama e principalmente, que é uma cena que diz muito sobre o filme, que é a cena que eles vão pra festa entre amigos. Homens são muito simples de se entender, muitas vezes. Mas existem homens que usam uma camada de inocência, de amizade, de profundidade verbal, mostrando que é tímido, que é não sei o que na real, na mente dele, você já é um objeto da vida dele, que ele não se importa com o que vai acontecer com você. Ele se importa com como você está passando uma imagem pra ele. E é isso, gente. É isso que eu tenho a dizer sobre esse filme. É um filme, pra mim, nota 9 de 10. Tem alguns detalhezinhos ali, por ser um filme de baixo orçamento, que poderia ter sido um pouco melhor. Mas é um filme maravilhoso. Tá na minha lista de melhores filmes de terror que eu já vi, né? Não entra no meu top 10, mas entra na lista. E eu acredito que é uma experiência para todos que gostam de cinema, assistam esse filme de uma perspectiva muito específica, que é a perspectiva entendendo que o Bear não é a vítima. Primeiro você assiste como o Bear como vítima, depois você assiste como a Nick como vítima. E você vai entender por que esse filme é tão bom. Beleza? E é isso, gente. Vou trazer mais vídeos para vocês sobre cinema. Como eu prometi, falei no vídeo pós-Copa, depois da eliminação do Brasil, falando sobre Obsessão. Futuramente eu quero falar sobre outros filmes que eu gosto bastante, mas também agora durante as férias eu quero fazer vídeos referentes a jogos que eu gosto e principalmente também a coisas que eu gosto no geral. Vou aproveitar minhas férias também para fazer uns vlogzinhos andando por aí, né? Vou aproveitar para conhecer aqui a grande cidade de São Paulo para poder trazer mais coisas para vocês, beleza? Um abraço a todos, espero que tenham gostado do vídeo, divulga, compartilha, comenta com seus amigos sobre o vídeo e aproveita, me ajuda aí a crescer o canal porque é um hobbyzinho que eu tô gostando bastante, beleza? Um abraço a todos e até mais, se cuidem.